Meus companheiros, terceiro dia de Yama Teneré World Ride. Hoje iremos entregar a moto. Já tenho aqui algum feedback. Entretanto, ainda hei de parar para ir almoçar. Ainda hei de meter aqui o GPS. Hoje, como foi para dar aqui umas voltas aqui, vim aqui a Lessa, aproveitar que está um bocadinho de sol. O tempo tem andado muito incerto, e apesar da incerteza tenho tido sorte, porque não tenho apanhado principalmente chuva. Piso molhado sim, chuva até ver não, o que é uma mais-valia. Vamos focar então aqui hoje na máquina. O que é que vamos fazer, ou qual é os meus planos? Os meus planos agora é ir direto para a nossa pista de testes. Quando eu digo pista de testes, fazer aquela voltinha que normalmente eu costumo fazer, apresentar a moto, vocês verem mais um bocado a moto, fazer a Nacional 108, ir até Costuma. Esse vai ser o meu plano. Eu para vir aqui para Lessa já fiz alguma via rápida, e logo assim à partida a proteção aerodinâmica podia ser melhor a nível daqui deste vidro, isso sem dúvida. Deflexão das pernas está excelente. Como eu já vos disse ontem, o motor, o calor do motor começa-se a sentir com algum significado a partir de alguns minutos vocês andarem em cima desta moto. É o que eu vos posso dizer. Uma coisa que eu vos posso dizer é que esta moto, ou seja, tem um escalonamento da caixa muito curto, ou seja, vocês para terem uma noção, eu vou aqui 60, nem 70 km/h e vou em sexta, e a moto tem força e voa às 2000 rotações, e a moto vê-se que nestes regimes mais baixos tem muita força e que vai a fazer, atenção, consumos, eu nem sei, consumo instantâneo deve ir muito comedido mesmo, porque eu acho, está aqui, não, aqui é média, porque eu acho que realmente esta moto a regimes baixos e a rotações, vou-lhe dizer, mais baixas, como ela tem um escalonamento da caixa tão curto, acredito que faça consumos bestiais, ok? E aí é essa experiência que eu neste momento estou a retirar dessa moto. Contudo, se a gente lhe acelerar mais um bocadinho, como o escalonamento da caixa está tão curto, o que é que vai originar? Nós chegamos a uma sexta velocidade muito rapidamente, a rotações muito baixas. O que é que isso vai originar? Quando nós vamos a puxar uma sexta até o limite, ela, como o motor vai, eu vou-lhe dizer, vai em mais esforço ou mais rotação do que aquilo, que se tivesse um escalonamento mais longo, o consumo vai ser muito maior. Isso não há volta a dar, posso-vos já garantir que é isso que vocês vão ter. Por exemplo, acredito que em estradas nacionais que isto faça consumos 4.2, 4.3, que anda assim nessa casa. Se vocês meterem esta moto a fazer 90% de autoestrada, acreditem que os consumos vão para lá para cima, upa, 6, 7, 6,5, assim à vontade. Se vocês fizerem, por exemplo, uma viagem, imaginem, 100 km, 120, 130, vocês vão atingir uma média de 6 litros ao 100 muito fácil. É isso que eu vos posso dizer.
Outra coisa que eu já senti foi hoje a tirar, hoje principalmente, porque a tirar a moto, porque ontem não deixei a moto na posição onde costumo deixar a minha. Esta noite deixei a ficar na posição onde costuma ficar a minha, que a minha, para quem não sabe, está em Barcelos de férias. Pá, já agora agradeço mais uma vez MJ Moreira, Barcelos, representante Yama, concessionário Yama de Barcelos. Meu muito obrigado ao Jorge por me ter cedido esta moto por vários dias. E pá, eu sinto logo a diferença, principalmente na altura, e pá, porque ela o centro de gravidade nesta moto, a meu ver, está muito elevado, o que dificulta ainda mais, no meu entender, essa manobrabilidade da moto, por menos com ela parada, porque por norma, por exemplo, só para vocês terem uma noção, eu por norma na minha garagem eu costumo manobrar a minha moto, a Suzuki, em cima dela e com os pés. Tenho essa facilidade. Com esta, opa, é mesmo muito na pontinha dos pés, ou seja, o que me cria algum desconforto e pá, não estar tão à vontade com a moto. Eu tive que sair da moto para a manusear. Eu já disse que um dos fatores de eleição para mim, para ter ou para fazer um tipo de decisão na escolha de uma moto, é eu conseguir fazer uma série de manobras em cima dela parado, que me confira confiança. Caso contrário, opá, eu simplesmente presumo que a moto não será a ideal para mim, ok? Isto é a minha modesta opinião, é aquilo que por norma eu faço, ok? Mas depois cada um escolherá o método que mais lhe intervém ou que mais lhe convém para selecionar a sua moto ideal. Isto é como tudo, não somos todos iguais. E eu apenas aqui transmito a minha opinião e as minhas vivências, ou por assim dizer, cada um terá as suas, porque a nível mesmo físico, de estaturas e tudo, não somos todos iguais. Eu agradeço ter a possibilidade de ter a estatura que tenho, que me dá uma polivalência maior, no meu entender, de conduzir à vontade um volume maior de modelos de motas, por assim dizer, ok? Claro que o meu know-how e a minha experiência adquirida durante os anos, pá, também ajuda a esse fator. E é como eu disse, pá, ajuda a minimizar os riscos que a gente toma inconscientemente na estrada. Pá, eu sou muito comedido, pá, nestas motas de test drive e nas motas que não são minhas, mas eu já relembro e já disse aqui que não vou testar motas de subscritores, ok? Agradeço as ofertas que muitas das vezes têm surgido aí para o canal, mas eu não, pá, escusam de enviar mensagens a dizer, opá, gostava que testasses a mim, ou seja o que for. Pá, não testo motas de ninguém particular, nem empresto a minha moto a ninguém, ok? Isto que esteja ciente. Pá, não é má fé, não é não confiar nas pessoas, opá, os azares estão a virar de todas as esquinas e para acontecer qualquer coisa é de um momento para o outro. Opá, por isso eu prefiro manter uma pessoa amiga que me vê de certa forma do que por causa aqui de um berbicacho qualquer a gente perca, como eu já presenciei mais que uma vez, a gente perder as amizades por causa de coisas, pá,
estúpidas muitas das vezes, opá, por ir postar isto ou por ir postar aquilo. Pá, para mim, eu sou de aprendizagem fácil e não e raramente cometo o mesmo erro duas vezes. Pá, vamos entrar aí para vocês verem na via rápida de caminho, para ver como é que eu me sinto. Depois vamos fazer paralelo, depois vamos até vamos até ali ao Cais da Lixa, onde costuma ser o meu ponto de paragem nestas incursões de test drive, ok? E depois, opá, eu acho que não valerá a pena eu filmar o caminho de retorno a Barcelos, acho que não fará grande sentido. Entretanto, farei as minhas conclusões finais durante este processo, ok? Acompanhem o vídeo até ao fim e eu já volto. Até já! Boas, companheiros, entrar agora aqui na nossa via rápida para ver como é que a Morta se comporta a nível de vibrações e a nível de proteção aerodinâmica. Eu já tenho mais ou menos uma ideia daquilo que a moto vale. Contudo, pá, vou filmar aqui um bocadinho para vocês. Ok? Até já! Boas, companheiros, estão acabadinhos agora de sair da nossa autoestrada. Depois até vou fazer um vídeo só desta loucura, que o pessoal gosta de velocidade. Opá, eu tenho coisas boas e coisas más a dizer. A moto porta-se bem a nível de motor, pá, não se queixa, a gente puxa por ela e ela vai, não é por aí. Agora sabemos que eu cheguei a fazer média instantânea de quase 10 litros ao 100, só para vocês terem uma ideia. Depois a proteção aqui aerodinâmica deste vidro frontal era aquilo que eu já tinha dito, não será melhor. A nível de pernas confere uma proteção muito boa. Sinto algumas vibrações a nível das pezeiras e um ligeiro formigueirozinho no banco, mas nada que atormente muito. Agora, uma coisa que eu não me consigo abster é o barulho com este escape. Opá, eu não me consigo abster disto. Opá, ele está sempre lá, e para mim é aquilo que eu digo. Opá, gosto da sonoridade, opá, para andar assim por aqui e tal, tudo tranquilo. Agora, acredito que para viagens mais longas, ou a gente tem aqui uma insonorização muito boa a nível de capacete, ou até levar aqueles tampões de ouvidos, ou então vocês, a fim de, não sei, umas horas valentes em cima da moto, vocês vão ter que parar para descansar os vossos ouvidos. Outra coisa que eu não vos consigo assim precisar, eu vou dar aqui o que é que me pareceu. A moto fugiu-me duas vezes de traseira. O piso, como vocês podem ver, está meio úmido. Epá, eu vinha a velocidades um bocadinho acima daquilo que é permitido por lei. A minha recomendação com estes pneus de origem, caso o piso não esteja nas melhores condições, ou seja, não esteja 100%, a meu ver estes pneus de origem não conferem uma boa aderência. Em estrada, ok, que eu não vou fazer aqui off-road com esta moto, esqueçam lá isso. O meu off-road é o paralelo que vem aí a seguir, esse é o meu off-road. Por isso, opá, eu vou apontar para a marca dos 160. A partir dos 160
com pisos ligeiramente úmidos e a estas velocidades a fazer umas curvinhas mais agressivas, digo-lhe eu, pá, a moto não vos recomendo, porque simplesmente a moto é aquilo que eu digo, fugiu-me por menos 2 vezes, eu sentia aqui a rabeta a varejar. Isto aliado também a um bocadinho de vento que possa haver, pá, é esse o meu feedback. Vamos agora entrar aqui no paralelo. Olha para este sonoro, Jesus, já parece quase o outro, verdadeiro mauzão do asfalto. Eu gostava de saber. Uma coisa, aqui o amortecedor de direção funciona muito bem. A minha experiência aqui no paralelo não está a ser a melhor, eu digo já. Pá, eu penso que a afinação desta moto esteja mais para o duro do que para o soft. Esteja mais numa vertente de estrada do que vertente intermédia ou até fora de estrada. Por menos é isso que eu sinto. Pá, e não sinto. Pá, e a suspensão está-me aqui a... Pá, não é... Ou seja, estava à espera de algo melhor, mas não aponto que a culpa seja da moto, seja da pré-configuração que alguém se lembrou de pôr na moto. Ok? Obrigado. O travão de trás é muito... é bom. É bom quanto baste. E os da frente, pá, esses aí nem se falam. Outra coisa que eu ainda não me tinha percebido, porque passa aqui um bocado despercebida, esta moto tem ali um botão direto, não sei se vocês conseguem ver, de desligar e ligar o ABS direto. Não é preciso vir aqui a menus nem nada, basta clicar ali naquele botão, carregar e ele desliga. No entanto, se vocês desligarem a moto, vocês fazem tipo reset, ou seja, ele volta-vos a ativar o ABS. Eu não recomendo que vocês nesta moto desliguem o ABS. Só na eventualidade vocês quererem meter isto fora de estrada. Vocês já sabem a minha opinião relativamente a isso, meter as motas fora de estrada. Eu, tudo que seja acima de 200 kg, sei lá, até ali até aos 160, 170, ainda me arriscaria a meter uma motinha fora de estrada. Acima disso, eles-nos desculpar, mas não, tinha tudo para correr mal, a meu ver, não é? Agora cada um faz a avaliação que bem desejar e corre os perigos que bem entender. Que na avaliação deles pode nem ser perigo nenhum, não é? Pode ser uma coisa perfeitamente normal, não é? Fazer aqui as estradinhas chupimpas. A moto tem-me ali, está-me ali a acusar o modo eco, e é nesse modo que eu tenho vindo a desenrolar aqui este teste alongado. Nestas zonas aqui com folhagem e tudo muito molhado, com sombras, é sempre de bom tom fazer uma travagem combinada com o da frente e com o de trás, porque
porque senão, se calhar da roda da frente nos fugir, está tudo tramado. Atrás a gente não conseguirá controlar, a da frente, se fugir alguma coisa, esqueçam, é a morte do artista, tão simples como isso. Possivelmente, irei trazer mais para a frente para o canal a Teneré, mas a convencional, para ver como é que eu me sinto e as principais diferenças que eu sinto nesta moto ou na outra moto. Por acaso vou ter a possibilidade de escolher entre duas. Vamos ver qual é que eu vou selecionar, partindo do princípio que uma delas vou ter que fazer uma maior logística para ir buscá-la, se a quiser ir buscar, a outra nem tanto. Devido a esse fator e não por preferência de stands, se calhar vou optar por aquele que fica mais próximo de casa e se calhar andar nessa moto. Também estará para breve uma Tracer 7. Quem estiver interessado, seguir aí futuros vídeos, já sabe, põe aí que subscreva e que ative as notificações, porque assim está sempre a par aqui dos vídeos do Turtle, e pode ser que às vezes haja gente interessada em determinadas motas. Cada vez mais eu vou lançando aí para o canal, e poderá ter interesse para vocês estarem sempre a par daquilo que eu vou lançando, ok? Desde já, se vocês fizeram subscribe, ativar as notificações e fizeram like, o meu muito obrigado. Só assim o canal consegue crescer e eu consigo trazer estes testes de longa duração para vocês ficarem mais esclarecidos, penso eu, do que é que as motas vos podem conferir, e se vocês às vezes estiverem indecisos entre moto A, B ou C, pode ser que este vídeo, este ou outros que eu faça, vos possa dar aquele clique adicional e dizerem, não, olha, tenho que escolher esta moto por isto, por aquilo ou por aquilo outro. É nessa perspectiva. Ok, pessoal, entretanto vou continuar aqui a fazer, a dar a minha voltinha. Já voltei mais à frente para mostrar a moto. Ok, até já. Cá está a moto mais uma vez. Entre aspas, é uma despedida da moto. Foram 3 dias praticamente onde eu pude degustar a moto, por assim dizer, ver o que é que ela me conferia, o que é que ela me proporciona a nível de emoções, a nível de condução diária, no meio do trânsito, autoestrada, curvas e tudo mais. E isto é um vídeo, este trecho vai ser praticamente de despedida, porque entretanto a nível de curvas já tenho uma percepção do que é que ela confere a nível de curvas, autoestrada, nacionais, cidade, tenho já uma percepção muito boa daquilo que a moto me confere. Uma coisa que eu não mencionei é que ela tem um pousapés muito largo mesmo, vê-se mesmo que é de off-road. Tem esta situação no travão de trás retrátil, que também é uma opção que a grande maioria das motas de off-road têm para não empenar este tipo de componentes logo. Aqui igual, estão a ver? Isto é tudo retrátil. Na grande maioria das motas, eu vou-lhe dizer convencionais, por exemplo, que é o caso da minha Suzuki, não traz este tipo de, vou-lhe chamar extras, que não será bem extra, ok? Contudo, na eventualidade de algum tipo de queda, era uma abelha, na eventualidade de alguma queda, ajuda a minimizar os estragos. Inclusive os crash bars, tudo mais, é sempre mais valias, ok? Vou dar aí o meu feedback final
e já volto, ok? Até já. Boas, companheiros, aqui com a Yamaha Tenere 700 World Raid, assim é que é. Uma moto que, a meu ver, muito mais vocacionada para estrada do que propriamente para fora de estrada. É aquilo que eu já disse, motas superiores a 170 kg, pá, vocês podem apelidá-las bem de tudo e mais alguma coisa, que eu não poreria nenhuma fora de estrada. Mas isto sou eu, porque não tenho o dito kit de unhas. Ou seja, isto é como tudo, eu já dei aqui mais que um exemplo. Eu, por exemplo, agora com 40 anos, se quisesse aprender a patinar, pá, a possibilidade de eu me esbardalhar era enorme e eu sei que isso ia acontecer. Mas como comecei a patinar a partir de uma idade muito tenra, a partir dos meus 7 anos, pá, tenho um conhecimento de patinagem muito grande. E isso acontece nas motas. Ou seja, quem teve uma aprendizagem desde tenra idade, em fora de estrada, enduro, seja o que for, acredito que pegue numa moto destas, com muito à vontade e que não tenha muito amor ao dinheiro e que a coloque fora de estrada. E que tire o verdadeiro prazer da mesma, ok? Nada contra isso. Agora, as pessoas têm que medir as consequências e aquilo que sabem ou não sabem fazer com este tipo de motas em fora de estrada. São motas muito altas, são motas pesadas e que não será para as mãos de toda a gente. É isso que vocês têm que ter consideração, porque um passeio fora de estrada, que poderia ser muito prazeroso, pode tornar-se no vosso maior pesadelo. Na eventualidade disto tombar por cima de vocês, de tombar, no sítio onde for tombar, vocês não conseguirem levantar a moto, não terem experiência suficiente para agilizar a recolocação da moto direita. Pá, existem aqui uma série de fatores que pode correr mal. Focando-me aqui na moto, a moto já traz um bocadinho mais de tecnologia que aquilo que é normal nas Teneres convencionais, como é o Traction Control. Ele tem ali modo Eco, eu penso que ele terá alguns modos de condução, não sei precisar porque também não consegui aceder aqui aos menus. O scroll é de fácil intuição, aqui aos menus e aos resets, sou eu que estou a ficar velho, não consegui aceder a essas porcarias. Quis desfrutar o máximo que pude e tirar consciência do que é que a moto nos pode proporcionar em contexto diário e uso misto, viagens, passeios, autoestradas, estradas nacionais, e a moto conferiu-me muito prazer e diversão, a verdade é essa. Contudo, é uma moto que eu não posso dizer que me veja, por exemplo, a trocar pela minha Suzuki. E vocês perguntarão porquê. A altura desta moto, não me sinto confortável o suficiente para dizer que utilizaria esta moto num contexto diário. Não o faria, na minha modesta opinião. Para poder usufruir dela em contexto diário, tinha que a mandar rebaixar. Não sei qual é os kits de rebaixamento, quanto é que rebaixa, não sei se é 10, se é 20 cm, whatever. No entanto, eu penso, e aquilo que eu já frisei mais que uma vez, eu penso que a gente, ao mexer nas características de origem da própria moto, que acho que vai-lhe tirar alguma virtualidade à própria moto e ao conceito que ela quer nos passar. É essa a minha modesta opinião, não tem que ser a vossa, ok? É isso que eu sinto. Este conceito dos 2 depósitos, é um conceito diferente. Eu tive que fazer, como vocês podem ter já visto aí pelos vídeos, a logística é um bocadinho diferente, funciona um bocadinho como no carro. Se vocês quiserem só encher este, a meu ver, a minha sugestão é que vocês possam reposicionar a moto do lado direito da bomba onde vão abastecer, para terem um acesso mais fácil aqui ao depósito. Caso seja para abastecer uma ou outra, mesmo assim eu colocaria sempre do lado esquerdo, porque a moto fica adornada para este lado, dá-nos um acesso melhor. Então cá estamos, vou-vos dar só aqui mais uma percepção
de como é que eu fico em cima da moto. Ou seja, pá, não chego com muita facilidade ao chão, é bicos de pés, ok? Adornando por um lado chego relativamente bem, pá, mas depois fico com o pé completamente no ar. Moto direita, bicos de pés, ok? Se vocês calharem de parar a moto em algum sítio com um piso mais irregular, pá, as coisas podem não correr tão bem quanto isso. Resumindo e concluindo, pá, conclusões finais. Não me beijo com esta moto num uso diário, ok? Isto é a minha perspectiva. Vocês podem me perguntar porquê. Pá, peso, volumetria da moto, agilidade da moto no trânsito não será das melhores. O assento podia ser mais confortável, ok? Tive que me levantar algumas vezes no para-arranca para tentar minimizar o desconforto do banco. Outro desconforto muito grande que eu tive, e reforço, é a temperatura do motor, principalmente no para-arranca. E a ventoinha está sempre a disparar, sei lá, 5 em 5 minutos, pim, 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 ventoinha sempre a disparar. Temperaturas elevadas nas pernas e nos pés, no para-arranca, atenção. Por isso, penso que esta moto seja ou tenha uma vocação mais para andar muitos quilómetros, autoestrada, nacional, poderão metê-la em alguma terra batida, não há stress nenhum. Eu, na minha modesta opinião, na minha experiência, não o poraria. Contudo, cada um é livre de fazer o que bem entende com estas motas. Esta moto, com estes equipamentos todos que eu já referenciei aqui, rondará a ser cerca de 15 mil euros, 14.500, 15 mil euros. Dentro do segmento dos 15 mil euros, se calhar vocês já encontrarão uma verdadeira Big Trail, em vez de estar aqui uma Mid Trail a tentar-se camuflar de Big Trail, que é essa opinião que eu tenho. Esta moto não é boa particularmente a fazer tudo, mas é uma polivalência, é uma moto muito polivalente no que faz as coisas com eficiência o suficiente para nos conseguirmos desenrascar de qualquer situação. É essa a opinião que eu tenho. Mais uma vez reforço, não poria esta moto fora de estrada devido à envergadura, à altura, ao peso, ok? Em autoestrada ela faz, ok? Não vai esforçar. Proteção aerodinâmica, já disse que a nível de capacete não é melhor, a nível de pernas é muito boa. Poucas vibrações, está aqui um conjunto muito bem estruturado, um conjunto equilibrado, centro de gravidade muito alto, o que não será o ideal para ter a melhor agilidade nesta moto, ok? Contudo, pá, tudo se faz quando a vontade é suficiente para a gente conseguir levar estas motas para onde a gente bem quiser, ok? Esta é a minha opinião. Se calhar por este volume todo, 15 mil euros, vocês já conseguem ter outro volume de escolhas em motas realmente Big Trail, ok? Contudo, a meu ver, é sempre uma boa opção. Aconselho vocês a irem a MJ Moreira em Barcelos para testar a moto. A moto está disponível lá para vocês verem, sentarem, andarem se quiserem, ver como é que se sentem, é sempre isso que eu recomendo às pessoas. Desde já agradeço estes dias que a MJ Moreira, representante Yamaha de Barcelos, me disponibilizou a moto para dar o meu feedback, ok? Se vocês estiverem interessados, não vos custa nada consultá-los. Eles são muito expeditos nas redes sociais a responder. O atendimento é fantástico. E agora, tendo esta parceria, vocês deslocando-se lá ou contactando a dizer, olha, vimos o vídeo de Turtle ou do Hugo no YouTube ou nas redes sociais, ou seja, onde for, eu sei que ele está aí numa parceria com vocês conseguem fazer uma atençãozinha adicional e eles certamente vos irão fazer essa atenção, ok? Tem essa mais-valia. Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!